Senhoras e senhores, eu chamo o senhor criador do Scala Company, eu chamo o criador do CRM de consórcio. Senhoras e senhores, Léo Scaldini! Mais palmas! Quem usa CRM grita! Boa tarde! Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Estão animados? Finzinho de evento, quase acabando. Quem tá com gás aí para aguentar a porrada? Tem que avisar logo, né? É bom avisar no início, que o negócio vai ser feio agora. Mas olha só, meu objetivo com vocês aqui, meu objetivo sempre foi, com qualquer negócio que eu fiz aqui no mercado de consórcios, ajudar vocês a multiplicarem vendas. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? O que eu vou mostrar para vocês é processo de vendas. Só que processos, se a gente fala de maneira simples, se a gente explica, ele é simples. Mas na hora de aplicar é complicado pra caramba, não é? Quem acha muito fácil aqui ouvir falar de processo e aplicar na própria empresa? É tranquilo? Simplesinho? É tranquilo replicar um processo para uma equipe de venda, contratar alguém e fazer a pessoa replicar o trabalho que você já faz? Então, como isso não é tão simples assim, o que eu faço é criar métodos, mapas, para que vocês consigam ter bom resultado e replicar esse bom resultado. Beleza? Então, para começar aí, processo de vendas, só as crianças deveriam pular etapas. Tá? Pessoal que está aí no fundão, atenção. Pessoal do fundão. Foco. Então, por que eu falo que só as crianças deveriam pular etapas? Porque processos são etapas. Se eu pular alguma etapa do processo, o resultado lá no final vai sair bom? Vai faltar alguma coisa. Tá? E eu vou mostrar para vocês quais são esses caminhos aqui. Só me apresentando aqui para quem não me conhece, o cara já chegou mandando o pessoal ficar quieto, não sabe nem quem que é. Sou o pai do Miguelzinho. Quem aqui já conhece meu filho? Meu filho estava com 2 meses já no primeiro Conaproc aqui, ó, subiu até no palco. Esposa da Lara, engenheiro eletricista, já não exerço mais a função já tem algum tempo, tá? Estou no consórcio graças a um grande amigo, Valdir Gaioso. Então, a culpa é do Valdir por estar aqui, tá? MBA em gestão empresarial, só que aquilo ali eu já não uso para mais nada. Qual que são os meus focos hoje? Sou o proprietário da Scala Company e do CRM de consórcio. E também um dos organizadores desse evento aqui que vocês estão participando, tá? Alguém aqui não me conhecia ainda? Então, prazer conhecê-los também. Introdução aqui, ó. A pressa é inimiga da perfeição. Eu ouvi isso há pouco tempo e fez total sentido com tudo que eu venho falando, tá? E eu fico pensando bastante depois que eu ouvi isso. O que é a perfeição para vocês? Tenta? Alguém dá um chute? O que é a perfeição? A perfeição é Deus. Exatamente. Só que olha só, se a pressa é inimiga da perfeição, quando eu tento pular etapas em qualquer coisa que eu faça, o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra Deus. Se eu estou indo contra Deus, a chance é que dê certo ou que dê errado. Então o processo não está embasado na Bíblia? Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de se arrancar o que se plantou. Tá? Então, processo, gente, não é só uma palavra bonita. Processo é uma receita que a gente tem lá na Bíblia para poder fazer as coisas darem certo. E aí entra o foco. Acabei de pedir para o pessoal ter foco aqui, não era à toa, tá? Quando a gente fala de produzir muito, de seguir processos, a gente tem que ter, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, algumas coisas fundamentais. Por exemplo, no âmbito pessoal, cara, eu preciso ter mente limpa e aberta. Eu, como vendedor, preciso chegar no trabalho com a mente limpa. Tive algum problema? Legal, cara, eu não consigo separar minha vida profissional do meu trabalho. Isso é impossível, é uma vida só que eu tenho. Só que eu tenho que me organizar e eu tenho que ter a capacidade e inteligência emocional para conseguir afastar aquilo ali um pouquinho para focar no que eu preciso fazer agora. Tá? Todo mundo tem problema. Tá? Todo mundo tem um deslize ali, todo mundo precisa passar por algumas situações em alguns determinados momentos, mas na hora de fazer o que tem que ser feito, cara, esquece e não deixa isso te afetar. Legal, mas já falaram muito disso aqui, né?
Metas e objetivos. Tem muita gente que trabalha no consórcio e não tem clareza disso até hoje. Não sabe quanto que quer produzir no mês. Para produzir isso, não sabe quanto tem que produzir por semana. Não sabe quanto que tem que produzir por dia. E nisso também não sabe quantas negociações eu tenho que fazer, quanto que eu tenho que prospectar para conseguir esse resultado. Então, eu vou trazer aqui números para vocês criarem suas próprias metas também, tá? E quem me segue já sabe que eu não gosto nem um pouco de mimimi, né? Desculpinha não é legal, gente. Então, vocês são pessoas altamente capacitadas, vocês são profissionais sensacionais. Tudo que der errado, vocês vão dar um jeito de corrigir. Toda falha, eu acho sempre um aprendizado. Então, se eu errei ou se eu não tive o resultado que eu poderia ter nesse mês, por exemplo, cara, vamos buscar no próximo. Dá para fazer? Dá, vocês são capazes. Então, esquece desculpa, porque uma desculpa atrai outra desculpa, e assim ninguém cresce, tá? Agora vamos para o âmbito profissional. Pular etapas. Como é que eu vou me profissionalizar? Comecei agora no mercado. Eu vou querer me profissionalizar, aprender tudo de uma vez? Ou eu vou começar por partes? Poxa, Léo, eu comecei agora no consórcio, eu quero vender capital de giro, quero vender carro, quero vender caminhão, quero vender imóvel, quero vender investimento. Cara, você tem que se tornar especialista de alguma coisa primeiro. Foco. Se tornou especialista de alguma coisa primeiro? Legal. Estou produzindo, estou tranquilo, agora sim eu posso acrescentar novos produtos. Eu não vou misturar as bolas, porque misturar, eu vou ficar igual pato, faz nada direito. Tá? Aqui é um ponto que talvez eu julgue como o mais interessante de todos. Quem aqui tem uma meta diária de negociações, gente? Alguém? Negociação? Quem não tem, levanta a mão. E quem não levantou a mão é o quê? Sério, quem não tem meta diária de negociação, levanta a mão. Sem vergonha, gente. Ainda é bastante gente. Por que isso é importante, gente? A gente sabe quantas negociações a gente tem que fazer para ter um fechamento. Se não sabe, deveria saber. Deveria usar um CRM para saber. Tá? E quando você torna isso simples, deixando em metas diárias, você fraciona isso no mês, fica mais fácil de atingir. Então, você precisa colocar uma meta de trabalho. Olha o que eu aconselho para vocês. Cara, nunca aceite encerrar o dia sem 2 negociações, pelo menos. Não chegou a 2, está com uma só, cara, não vai embora, não. Vai buscando a próxima. Quem é da minha equipe aqui já ouve isso todo dia, né? Um abraço para a minha equipe. Tá? Então, quem aqui vai convencionar isso aqui como meta de ter pelo menos 2 negociações por dia? Tem que colocar. Afinal, vocês querem aumentar o faturamento, certo? Isso é uma das regras para aumentar o faturamento. Por quê? Eu preciso fazer volume. Se eu não tenho 2 negociações por dia, eu consigo no final do mês dizer que eu fiz volume, gente? Não. Uma coisa não casa com a outra. Tá? Então, para fazer volume, eu tenho que tornar isso numa meta diária. Tá? Tenho lá a meta diária. Uma coisa que a gente precisa, como ser humano, como pessoa, é treinamento todos os dias. Tá? Nem que seja assistir um vídeo todos os dias, pegar os nossos mentores aqui, o pessoal que está organizando o evento, por exemplo, entra na rede social deles e estuda, cara. Mas isso tem que ser diário. Tem que ser diário por quê? Porque vai ter aquele dia que você está desanimado. Vai ter aquele dia que a mesma coisa que você já ouviu várias vezes vai te dar um insight diferente. Tá? Então, estudar todos os dias serve tanto para o pessoal, para a sua cabeça ficar limpa, para você focar no que precisa, quanto para você ter novas ideias de negócio, novas maneiras de prospectar, novas maneiras de abordar, de negociar, de argumentar. Tá? Já voltou o barulho, hein? Já voltou, hein? Tem um funil de vendas que eu acho que ele é o que mais se adequa a qualquer tipo de vendas. Tá? Que funil é esse? É um funil de 7 etapas. Já tira a foto aí, ó. No cantinho da foto, uma dica. Já tem meu Instagram, então já segue lá. Se quiser, já pode postar no Instagram e me marcar também. Esse funil de vendas, ele serve para qualquer produto. Tá? E é esse funil que eu venho trabalhando, aperfeiçoando, para mostrar para vocês, olha, faz esse processo aqui, segue essas etapas, que vai ter um bom resultado. E eu vou explicar por quê dessa sequência. Qual que é o meu objetivo na abordagem, gente? Qual que é? O objetivo da abordagem. Alguém arrisca? Sem ser minha equipe, vai. Quem? Pessoal, vamos focar aqui, gente, por favor. O pessoal está querendo ouvir.
Meu objetivo na abordagem sempre deve ser gerar conexão. Tá? Se eu não gero conexão, eu consigo fazer perguntas e a pessoa vai se sentir à vontade de responder as minhas perguntas numa qualificação? Então, se eu pular a etapa de conexão na abordagem, se eu falar só um oi, tudo bem, sair perguntando alguma coisa, vai funcionar? Não. Então, o que vocês têm que treinar nessa primeira etapa? Cara, técnicas de rapport, técnicas de abordagem. Aqui você tem que identificar o perfil comportamental da pessoa de maneira rápida ali, não precisa ser um especialista no negócio, mas se você identifica o perfil facilmente da pessoa, você consegue mudar sua comunicação para se adaptar a ela. Tá? E essa é a primeira etapa. Poxa, gerei a conexão. Agora a pessoa se sente mais à vontade de me responder algumas perguntas. Eu vou para a segunda etapa. Segunda etapa, eu tenho ela dividida em duas partes aqui. A qualificação, eu vou sempre perguntar o que motiva ela, o que motivou ela a se cadastrar naquele anúncio, o que motivou ela a falar com você. Para que ela demonstrou interesse no seu produto. Se eu tenho o porquê dela, aí sim eu posso ir para uma qualificação financeira. Parcela, o crédito, quanto que ela tem de entrada, quanto que ela tem de lance, se ela já conhece consórcio. Então, qualificação não é só financeira, gente. Se você falar só de financeiro com ela, se ela te der uma argumentação, como é que você vai quebrar isso usando o que ela te deu de informação se ela não te deu? Eu lembro sempre de uma frase que o Joelson falou num podcast com a gente lá, que todas as coisas que o cliente falar serão usadas contra ele no fechamento. Se você não fizer as perguntas certas ali no motivador, o que motiva ele a tomar a decisão? Você vai ter alguma coisa para usar no fechamento? Não. Então, a qualificação ela deve conter duas etapas ali. O que leva a pessoa a tomar essa decisão, o que ela quer de projeto e também a análise financeira, qualificação financeira dele. Então, eu gerei a conexão. Se eu gerei conexão, fiz perguntas e a pessoa respondeu. O que eu faço agora? Eu entro na parte de produto. Nessa parte de produto, varia um pouco. Quem vai ter que entrar no financiamento, fazer a desconstrução do financiamento. E tem gente que vai direto para o consórcio. Isso depende de quê, gente? Alguém dá um chute? Isso depende de quê? Se eu vou direto para o financiamento ou se eu vou direto para o consórcio? O quê? Nicho, sondagem, mais o quê? Qualificação, legal, também. Mas isso também é influenciado pelo jeito que você fez a prospecção lá no início. Se eu captei usando a palavra consórcio, a pessoa já sabe que é consórcio, eu vou direto ao ponto. Mas se eu captei usando a palavra crédito, a pessoa não vem, na maioria das vezes, achando que é financiamento. Se eu entrar direto no consórcio ali na parte do produto, eu vou conseguir continuar com ela ou vou perder o cliente na hora? Na maioria dos casos, eu vou perder na hora. Então, dependendo de como eu faço a captação, eu tenho que mudar aqui na parte do produto. Ou eu vou falar sobre o consórcio direto, ou eu vou fazer a desconstrução do financiamento primeiro. Beleza? Está fazendo sentido até aqui? Estão comigo? Cadê a palminha então? Aí sim. Vamos lá. A pessoa já entendeu sobre o produto. Aí vai a simulação. Manda a melhor proposta que eu tenho? De primeira? Não. Nunca façam isso. Isso é uma técnica, é um gatilho mental de ancoragem. Tá? Se você faz uma boa ancoragem, você consegue depois falar, poxa, tem aqui uma oportunidade incrível para você, meu diretor acabou de aprovar para você, consegui uma condição especial para você, e aí isso é a valorização, que é a quinta etapa. Então, olha só, seu nome? Ludinel. Ludinel, olha só, essa parcela aqui não ficou confortável para você, certo? Mas se eu conseguir uma parcela de até R$800 que você falou que ficaria ideal, se eu conseguir esse valor de parcela, vou me virar aqui e falar com o meu gerente, diretor, você fecharia comigo hoje? Só que olha só, eu não posso ir lá pedir para eles se você não me garantir que se conseguir, senão você vai me deixar mal, tá? Posso contar com comprometimento? Legal, valorizei? Essa é a valorização. Se eu valorizei, o que eu posso fazer? Eu passo a melhor proposta. Parcela reduzida, baixa adesão, enfim. Tem várias modalidades, várias formas de fazer isso. Mas, se eu passasse a melhor proposta aqui, antes da hora, teria alguma argumentação para fazer com ele? Não. Então, tudo tem que ser intencional, gente. Vindo de engenharia também, cara. É tudo número. E se não for assim, cara, a conversão é horrível. Então, não pulem etapas. Só crianças pulam etapas, tá? Então, vamos lá. Melhor propostas, aí sim eu vou para o fechamento. Fechamento é emitir o contrato. O que eu acredito? Cara, a venda não é aquela etapa 7 ali. A venda é o que eu fiz desde o início até o final. Se eu fui passo a passo, do início ao fim, tem alguma chance da pessoa falar que não quer?
Só se realmente não for para a realidade dela, tá? Mas sendo um produto bom para ela, cabendo na realidade dela, ela vai fechar. Porque eu segui o processo. Tá fazendo sentido? Estão comigo? Boa. Perfis comportamentais. Não vou aprofundar muito nisso, porque vocês já ouviram falar muito disso, mas vocês já gravaram quais são os 4? Mais qual? Comunicador? Dominante? Analista? Estável e conforme. Vamos lá, vamos só simplificar aqui para vocês. Tem algumas pessoas que usam nomenclaturas diferentes para o mesmo perfil. Tá? Então, o nome da metodologia ela é a mais usada no mundo inteiro. Ela é chamada de DISC. D-I-S-C, DISC. Então, lembre sempre desse nome para poder referenciar os nomes corretos. DISC é de dominante, influente, estável e conforme. O S é estável em inglês, tá? Dominante, influente, estável e conforme. Vocês vão encontrar pessoas falando outros nomes para a mesma coisa. Tá? Mas dominante, influente, conforme, estável e conforme. Qual que é a diferença? Cara, o que eu mais pego de essencial para vocês no momento da negociação, se vocês pegarem uma pessoa conforme, aquela pessoa extremamente analítica, aquela pessoa que tem tudo planilhado, não tenta vender para ela no WhatsApp. Pelo amor de Deus, joga ela numa chamada de vídeo, compartilha a tela, faz a simulação junto com ela. Porque nesse perfil, se você não mostrar para ela o cálculo acontecendo na hora, você não vai vender. Mas eu tenho outras regras que se aplicam aos outros perfis também? Tenho. Então, se eu estou com um cara influente, cara, eu tenho que mostrar uma prova social para ele. Se eu estou com um cara estável, um cara que ele é mais seguro, o cara que primeiro quer conversar com a esposa, adianta fazer a reunião sem a esposa dele? Adianta eu simplesmente falar para ele que ele vai ser contemplado? Ou vou ter que mostrar para ele inteirinho o histórico de lance? Vai ter pessoas que não precisam ver. Vai ter pessoas que, cara, se ela não vê, ela não vai fechar negócio com você. Tá? Então, eu posso pular etapas. Se eu pular, eu tenho que me responsabilizar por não vender. Tá? Só que eu preciso entender ali. Preciso entender só o perfil DISC do cliente, gente? Só do cliente? Eu tenho que entender o perfil DISC também, meu. Do seu vendedor, quem tem equipe. Por quê? O cara que ele é dominante, muitas vezes ele vai tentar pular etapas na venda. O vendedor que é dominante, muitas vezes ele vai tentar pular etapas. Mas ele é o que mais vende. Aí eu tenho que observar, poxa, a retenção aqui é melhor? Tem alguma coisa errada nisso aqui ou a pessoa é boa mesmo? Agora, tem cara que ele é estável, que ele é influente e estável, ele vira amigão dos clientes, todo mundo adora ele, mas ele virou amigo e não vendeu nada. Acontece isso com vocês? Muito ou pouco? Muito? Vocês viram amigo dos clientes aí? Quem sente isso, essa dor de virar amigo e não conseguir vender para o cliente? Pouca gente? Por que isso acontece, gente? Alguém chuta? Alguém chuta? Timing? Perdeu o timing. Legal, uma justificativa. Mas o quê? Pulou etapa? Eu acho que ele está mais para não ter passado pela... Nem chegou lá. O cara que ele é mais estável ou conforme, ele tem dificuldade de dar fechamento. Ele tem dificuldade em ser persuasivo, ele acha que está incomodando alguém. O cara dominante é aquele cara que vai para cima. O cara estável, ele é totalmente oposto. Então, eu não quero interferir com ninguém, eu não quero causar mal-estar em ninguém, então eu não vou fazer o fechamento que eu deveria fazer, estou com vergonha. Então, se você tem um perfil estável, cara, faz uma análise de perfil, procura um coach, procura um analista de perfil comportamental, faz a sua análise. Talvez o seu problema de fechamento não seja técnica de vendas. Seu problema de fechamento está no perfil que você não conseguiu adaptar ainda. Está fazendo sentido? Legal, vamos lá. O gestor deve conhecer o perfil de cada membro da equipe. Quem é gestor aqui? Vocês conhecem o perfil da equipe de vocês? Cada um membro? Conhece? Tem que conhecer. Tá? E por que tem que conhecer, gente? Olha só. Eu vou mostrar os números para vocês ali. Tá? Para você conseguir equalizar o número da equipe em todos eles, você precisa ir adaptando, e isso não é rápido, isso demora. Você precisa melhorar o perfil de adaptação da pessoa. Então, o cara ele é conforme e estável. Cara, eu tenho que mexer no adaptado dele, eu tenho que deixar ele mais dominante, para ele fazer um bom fechamento. E você consegue medir o que é natural e o que é adaptado também. Tá? Então, você como gestor, é sua função fazer isso. Dica, tenha sempre um nerd por perto. Tá? E eu falo isso porque, cara, o nerd é o cara que vai ajudar todo mundo com planilha, automação. Esse cara vai fazer vocês ganharem tempo. Achou um nerd? Segura.
Deixa eles perto de vocês, tá? E aí a gente entra na parte de simplificar as coisas, tá? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Vocês estão cansados ou querem mais? Mais? Então tá bom. Simuladores simples e objetivos mais completos. Quando eu tenho um simulador simples, objetivo, mais completo, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer com que todos os clientes, independente dos 4 perfis, eu consigo fazer com que eles entendam. Se eu pegar uma pessoa que ela é influente, ela vai entender. Se eu pegar uma pessoa que é dominante, ela vai entender também. Se eu pegar um cara que é conforme, ele quer entender todos os números, ele vai entender também. Então, se eu tenho um simulador com a comunicação simples, nada daquele monte de firula, tudo colorido, não. É um negócio que mostra os números exatos. Poxa, taxa total, taxa mensal, taxa anual. A sua parcela antes e depois da contemplação, se você der tal lance. Se você tem esse simulador, primeiro ponto, você fala com todo mundo da mesma forma. Porque olha só, se eu não mudo a minha comunicação, eu tenho 4 perfis, tá? Dominante, influente, estável, conforme. Se eu tenho a mesma comunicação com todo mundo, quantos % do meu público eu estou conseguindo comunicar assertivamente? 25%. Então, olha só, de 100 leads, você só tem uma comunicação que atinge 25%. Agora, se eu consigo me adaptar, eu não vou atingir 100%? Simplesmente pelo fato de eu adaptar a minha comunicação, eu posso dobrar ou quadruplicar minhas vendas. Faz sentido? Legal. Comunicação simples e eficaz. Por que a gente teve o cuidado de trazer ontem para vocês uma pessoa de comunicação? Vocês lembram aqui? Estavam aqui presentes? Por que a gente teve esse cuidado? Porque uma comunicação que não é efetiva, que não é clara, aquela comunicação que é difícil de entender o que a pessoa está falando, eu tenho que me policiar muitas vezes, porque às vezes eu falo muito rápido. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém sabe por que toda hora eu faço vocês interagirem comigo? Perguntas, estão comigo? Faço vocês responderem alguma pergunta específica? Eu quero entender se vocês realmente estão entendendo a mensagem que eu estou passando. Seu cliente está entendendo, será? Ou você só está socando informação nele, ele não está entendendo nada, só está concordando? E aí você não fechou o negócio porque agora ele tem um monte de informações, mas ele não tem clareza nenhuma do que ele vai fazer. Tá? Então a comunicação é essencial. Tá? E quando a gente fala de profissionalizar o segmento, ter um atendimento profissional, a gente tem que usar um CRM básico e intuitivo. Adianta eu ter um CRM que é cheio de coisa que eu nunca vou usar, vai me gerar mais dúvida do que facilidade? Não. Mas se eu tiver um CRM que vai me ajudar, vai ser simples, vai ser objetivo, não vai deixar eu pular etapas, ele vai te ajudar? Então por que a maioria não usa ainda? Faz sentido? Não faz nenhum sentido. Tá? Mas o que eu fico feliz é que uma galera que já usa, são todos conhecidos aí, a maioria. Tá? Isso é bom, não é todos que estão aqui. Tá? Automatize o que puder. Exemplos, na prospecção, se eu tenho uma integração com meus canais de prospecção, já cai direto no CRM, cara, eu ganho tempo. Eu ganho tempo e velocidade no primeiro atendimento. Se eu tenho uma configuração, uma automação de distribuição dos leads, eu ganho tempo de novo, porque o vendedor já vai receber na mesma hora e já vai ligar para a pessoa. Ou seja, eu consegui velocidade. Lembra que eu falei de ter um nerd na equipe? Quem é que vai fazer isso? É o nerd. Tá? Geralmente sou eu. Pode falar, Barbosa, né? Ó, para clarear a pergunta aqui, ó, dica para quem está começando, mas não consegue usar com aderência, certo? Já comprou, mas não consegue usar todo dia. Primeira dica, cara, entenda o CRM que você está usando. Gasta ali 20 minutos, 30 minutos para estudar, porque parece que é perda de tempo, mas quando você entender o que tem por trás ali, vai facilitar muito o seu dia. Por exemplo, esses dois aqui são da minha equipe. É difícil mexer no CRM? Você faz uma ligação, você consegue registrar na hora e já partir para o outro, sem perder tempo? Quando você entende como funciona, e você vê ganho naquilo, faz sentido para você, começa a fazer sentido na sua cabeça, você vai tornar aquilo padrão. Aí entra na mesma coisa que o Valdir falou aqui, volume. Se você usa muito, você se acostuma, aquilo ali se torna padrão, você vai se aperfeiçoando naquilo, vai cada vez ganhando mais tempo. E o CRM ele não é para te tomar tempo, ele é para fazer você ganhar mais tempo. Então a questão é volume.
Tenta mais vezes, estuda o sistema. E estudar o sistema não é perder um dia inteiro fazendo um curso da ferramenta, não. Tá? É um videozinho rápido para você entender o funcionamento. E aí é uso todo dia. Respondido? É o hábito. É o poder do hábito. Não tem jeito. Terceirize o que não é o foco do seu negócio. Pode falar. Pode perguntar, eu repito sua pergunta aqui para o pessoal ouvir. Você falou que Funciona. para definir o cliente, a pessoa tem que marcar com ele uma ligação de vídeo. E se o cliente, por exemplo, ele naquele determinado horário, ele não aceita e você tenta ajudar, ele escapa, mas ele não te descarta, o que você faz? O perfil conforme, que foi o que eu falei que você obrigatoriamente tem que mostrar para ele os números, as simulações, o perfil conforme, o interessante é você sempre trazer ele para uma chamada de vídeo realmente. Mas se ele for um conforme inteligente, que ele vai pegar fácil a informação do seu simulador simples e fácil, intuitivo, se você mandar para ele a simulação completa, ele vai entender no WhatsApp também. Aí eu tenho que entender, poxa, se eu mandar o simulador do jeito que ele está, o cliente vai entender? Quais informações adicionais eu tenho que mandar para ele no WhatsApp para ele entender o que está escrito aqui? Então tem muitas situações que você vai pegar um cara estável, que ele quer no WhatsApp, porque ele não pode atender, sei lá, ele é médico, está num pronto atendimento, mas ele vai entender se você mandar o simulador. Então, se você tem um simulador que é fácil de entender, o que eu chamo de fácil para entender, gente? Volta. O que é um simulador fácil de entender? É o sistema que eu consigo transmitir uma informação e garantir que a pessoa da ponta vai entender. É o que eu falei de comunicação simples e clara, objetiva. Isso tem que estar no simulador também. Tá? Então, se você estrutura um simulador legal, com uma comunicação que o seu cliente vai entender, mesmo sendo leigo, funciona. Pegou? Às vezes o simulador não precisa ser com uma parcela reduzida. Às vezes o simulador não precisa ser sem adesão. Entra naquela quarta etapa de que não mandar a melhor proposta. Eu mando a proposta natural. O que é a proposta natural, gente? Olha só. Tem um jeito fácil de fazer as pessoas entenderem o que é o consórcio. Tá? E não é falando, é um grupo de pessoas que se unem para comprar um bem. Todo mundo já ouviu essa definição, certo? Sinceramente, para mim é a definição menos produtiva do mundo, porque o cliente não vai entender. Qual que é a definição que o pessoal entende? O cliente leigo, que nunca ouviu falar de consórcio, qual que ele entende? É você falar para ele, olha, imagina você nessa situação. Qual é o seu nome? Ilaze. Ilaze, imagina só, você quer comprar um imóvel de 10 mil. Se você for um terreno, baratinho, para facilitar a conta. Se você for no financiamento, você vai pagar 3 mil de entrada, vai financiar 7. Os 7 vai virar 21 só de juros. 21, com os 3 mil que você pagou lá na frente, 24 mil. Vale a pena você pagar 24 mil num terreno de 10? Não vale, né? Então deixa eu te mostrar um outro jeito aqui. Imagina que você encontrou outros 9 amigos que também querem comprar um terreno de 10 mil. Vocês combinam de todo mês cada um depositar R$1.000 numa conta. No primeiro mês não tem 10 mil para comprar um terreno? Sorteio quem vai receber primeiro. Segundo mês, a mesma coisa. No 10º mês, todo mundo está com terreno, mas ninguém pagou juros. Não é mais inteligente? Faz sentido para você, Ilaze? Você entendeu o que é consórcio? É só isso. Mas olha só, se você fosse organizar esse grupo, cobrar todo mundo todo mês, fazer sorteio, se alguém atrasar o pagamento, você paga na frente e recebe depois. Você ia fazer isso tudo de graça? Você não ia fazer de graça, né? É daí que vem uma taxa administrativa. Então, olha só, se a taxa administrativa for de 20%, por exemplo, você pagaria 12 mil. Não é metade dos 24 que você pagaria no financiamento? Não é melhor? Faz sentido a gente aprofundar um pouquinho mais no consórcio? Foi claro ou não foi? Quem já usa esse tipo de explicação? Quem não usava? Fez sentido para quem não usava? Então a melhor explicação é eu fazer o cliente se colocar naquela situação. Então é tudo baseado em comunicação. Gente, eu tenho 12 minutos aqui, então eu vou acelerar um pouco, tá? Terceirizar o que não é o foco do seu negócio, tá? Não tente fazer coisas além da conta. Eu já escutei ela falando, segunda-feira a gente vai providencial. Tá, eu entendi a sua pergunta. Só para vocês entenderem aqui a pergunta que ela fez. Se compensa ou não mandar um simulador para o cliente? Depende da etapa que eu estou no funil de vendas.
Tá? Se eu fiz a qualificação do cliente completa, eu expliquei o produto, já passei uma simulação padrão, passei no telefone, passou da valorização, cara, da valorização para frente pode ser no WhatsApp. Antes disso, eu estou só mandando tabela. É bonito mandar tabela antes de eu entender o que o cliente está fazendo? Funciona? Então, mandar a simulação é só depois que você atinge a 5ª etapa. Já mandou a primeira proposta, valorizou. Valorizou, eu posso aprofundar um pouquinho mais. Porque a pessoa já está com você. Ela já conectou contigo. Daí sim. Se não, é mandar tabela. Não faz sentido. Respondi? Agora sim, né? Conheça os números. Eu apaguei os nomes aqui para não entregar ninguém, mas olha só. Prospectado é o lead que eu não falei ainda. Em qualificação, é quem eu consegui contato e estou levantando o perfil. Pode tirar foto aí, gente. Estou bonitão aqui, ó. Qualificado é o que eu já levantei o perfil. Se eu já levantei o perfil, eu posso ir para uma negociação. Eu avancei da 5ª etapa, estou negociando já. Se eu estou negociando, gerei uma proposta, gerei contrato, vendido. Se a pessoa pagou o boleto, eu vou aqui para o pago. Olha só, eu não consigo medir aqui pessoa por pessoa, cada linha aqui é uma pessoa, tá? Eu não consigo medir pessoa por pessoa. Qual a taxa de conversão? De etapa por etapa? Eu não consigo identificar aqui onde ela precisa de treinamento, se é na abordagem, se é na qualificação, se é na negociação, no fechamento. Se você tem esses dados da sua equipe, facilita tudo. E olha só, olha que interessante. 140 leads na prospecção. Quantas vendas? 6 vendas. Quem é bom de contas aí? Percentual, dá quanto? Ninguém é bom de conta, não acredito. Quantos por cento? 4%. Legal, mas quantos pagaram? Só 4. 4 de 140 é quanto? 2,5%? Quem tem uma taxa de 2,5% com leads frios aí, leads de tráfego pago? Alguém? O que a gente fala no mercado é uma taxa de 1%. Essa é a taxa padrão. Tá? Taxa de 1% é o mínimo que uma pessoa tem que ter para o tráfego pago ser lucrativo. Se você tem 1%, o tráfego pago vale a pena. Se você tem menos de 1%, na maioria dos casos vai ser um baita prejuízo. Para você ter no mínimo 1%, é seguir o processo. Adianta eu não seguir o processo, receber leads e querer reclamar do lead? Às vezes não faz sentido. Tá? Falei que vocês iam apanhar, né? Tá doendo? Pouquinho? Os números não mentem, os números dão instruções. Eu vou mostrar as instruções que ele vai dar para vocês aqui agora. Dobre as suas vendas pedindo indicações. Eu falo muito de tráfego pago, tá? Muito mesmo de tráfego pago. Mas mesmo eu que tenho negócios de tráfego pago, cara, eu não aconselho que vocês vivam só disso. Pede indicação, gente. Você reduz a metade o custo do lead. Imagina, você pagou lá R$15 no lead, 100 leads. Pediu indicação para todos eles, você conseguiu 100 indicações ali, porque 20 te passaram 5, por exemplo. Você dobrou a quantidade de leads, reduziu a metade o seu custo do lead. Com 200 leads, você não pode vender o dobro? Então, por que não é padrão no atendimento de vocês pedir indicações? Eu vejo muita gente falando assim, não, Léo, eu vou pedir indicação só para quem comprou. Sabe o que é isso, gente? Alguém chuta? Necessidade de aprovação. Eu estou com medo de falar com o cliente, de pedir uma indicação para ele. E não preciso ter medo, cara. É só uma indicação. Fulano, mesmo que você não tenha comprado comigo, vem cá. O que eu te expliquei fez sentido? Você entendeu o consórcio? Você entendeu os números? Agora, ninguém mais consegue contar uma mentira para você, porque você vai saber exatamente como é que funciona o negócio? Mesmo que você não tenha comprado comigo. Você entendeu? Sim, entendi. Legal. Então, vamos lá. Eu sou medido por indicações também. Você pode me ajudar passando contato de 2 pessoas aí, para eu conseguir explicar para elas da mesma forma que eu expliquei para você? O que você fez aí foi simplesmente diminuir seu custo do lead e aumentar sua produção. Está fazendo sentido? Dá para fazer mais volume assim? Se o essencial é fazer volume, eu não estou no caminho certo? Legal. Retrabalhe e dobre de novo. Por que eu falo muito de retrabalho também? É que muita gente não gosta de trabalhar com leads antigos. Só quer receber leads novos. Só lead novo, lead novo, lead novo, lead novo. Só que olha só, uma coisa que muitos nunca pensam. O lead antigo, ele já falou com o vendedor. Às vezes o nível de consciência dele no produto financeiro era 0. Aí o vendedor foi lá e subiu o nível dele. Explicou como é que funciona o financiamento, explicou como é que funciona o consórcio, mas não era o momento daquele cliente não. Não era o momento. Só que agora ele está num outro nível de consciência.
Se eu entrar em contato com ele 6 meses depois, será que eu não posso tirar uma venda? Sim, certo? Então, retrabalhar é essencial para você pegar pessoas com nível de consciência mais alto. E por que tem gente que tem preconceito com leads antigos? Com retrabalho. Uma coisa que eu indico, principalmente para quem tem equipe, o vendedor perdeu um lead, transfere ele para outro. Às vezes a comunicação do vendedor não casou com a comunicação do cliente, o perfil não bateu com o perfil do outro, em relação à comunicação. Se eu transfiro o lead, sai venda. Quem já teve essa experiência aqui? Legal. Então isso aqui tem que virar hábito. Por exemplo, eu sempre faço fechamento semanal. Fechou a semana, transfiro os leads da semana que foram perdidos de uma pessoa para outra. O que eu ganho com isso? Eu ganho maior volume de tentativas de contato com o lead. Porque se o vendedor tentou 6 vezes, por exemplo, eu transfiro para o outro vai tentar mais 6. A quantidade mínima de tentativas de contato que eu tenho que fazer para conseguir falar com alguém, de acordo com uma pesquisa da Insight Sales, é de 8 tentativas. Então, se um vendedor não tentou as 8, eu vou transferir para outro e vai chegar às 8 de qualquer jeito, mesmo que seja com outra pessoa. Está fazendo sentido? Estão comigo? E olha só. Lembra da performance que eu mostrei para vocês aqui, vendedor por vendedor? Eu disse para vocês que os números dão insights. E olha só que interessante. O que está vermelho aqui que não atingiu a expectativa na semana? A expectativa em volume e em percentual. Então aqui eu sei que eu tenho que treinar essa pessoa na qualificação. Eu tenho que treinar essa outra aqui no fechamento. Só que às vezes está tudo vermelho aqui, mas não é porque a pessoa está ruim em alguma etapa. É porque ela não fez o volume necessário. Se está muito vermelho no volume, é volume o problema. Agora, se você tem essa noção de entender o que o número está te falando, não fica mais fácil para você otimizar o seu processo de vendas? Vocês conseguem entender o que está ali, gente? Às vezes é complicado para alguém. Todo mundo está entendendo o que está ali? Sim? Foi assim muito xoxo, não estou entendendo nada, né? Sim? Sim. Legal. Então, olha só, o que eu estou vendo aqui? Volume. Primeiro ponto, volume. Por que tem algumas pessoas que geralmente estão em vermelho ali? Geralmente é um problema pessoal, a pessoa faltou por algum motivo. Mas se não foi isso, o que é? Cara, a pessoa não está aderente ao processo, não está fazendo volume. E aí vocês pegam. Os números não mentem. Tá? Só que para ter isso aqui, eu não tenho que ter todos os vendedores usando certinho o CRM todo dia? Então, se você não tem um processo implantado na sua equipe, você vai ter alguma informação dos números? Não. E a captação não é aleatória, tá? Por exemplo, quais as perguntas que a gente faz para poder definir como é que é feita uma captação? Eu tenho 3 minutos, tá? Vou correr aqui. Você vende com adesão? 100. Presencial ou à distância? Seu processo de vendas é direto ao ponto ou passa pela desconstrução do financiamento? Qual o perfil do cliente ideal? Quem não segue o processo está proibido de reclamar dos leads. Tá? E por que isso é importante, gente? Porque isso aqui é o que vai definir como eu vou fazer um anúncio. Lembra que lá no início eu falei que seu processo no produto, ele muda de acordo com como foi feita a captação? Então, eu tenho que adaptar a minha prospecção de acordo com o seu jeito de trabalhar hoje. Esse aqui é o seu jeito de trabalhar e, a partir disso aqui, a gente vai definir como vai ser feito o anúncio. Eu vou anunciar como crédito? Eu vou anunciar como consórcio? O lead não vai ficar muito caro se é regional? Eu vou anunciar o Brasil todo? Então, é isso aqui que vai me dizer o que eu vou fazer na prospecção. Tá? Por que eu falo bastante de tráfego pago? Eu gosto disso, gente. Embora eu fale para vocês que vocês têm que fazer outras também, eu gosto de tráfego pago porque ele é escalável. Se você tem um processo redondo e tem tráfego pago, você coloca ali quantos leads você quiser na porta de entrada e sabe quantas conversões você vai ter. Olha quem está aqui, gente. Pergunta, já vendeu hoje? Olha, ele está perguntando se você já vendeu hoje. Ó. Já vendeu hoje? Pergunta. Vendeu hoje? Então, quem acelera os vendedores por mim é ele, tá, gente? Se eu tenho tráfego pago para fazer volume, o que acontece? Ele dá trabalho. Eu ouvi o Valdir falando agora há pouco aqui. Se eu tenho um lead que converte 40%, eu vou vender ele para você ou eu mesmo vou vender para o lead? Eu vou vender. Então, o lead ele dá trabalho, não é um trabalho que é simplesmente ligar para a pessoa e vender. Não. Eu vou gerar volume e gerando volume eu vou ter trabalho e com o meu trabalho eu vou conseguir ter uma taxa de conversão. Então, o pessoal que vem aqui de preguiça no tráfego pago, porque não quer prospectar de outras formas, ele se ferra. E se ferra porque dá trabalho. Tá? Qual que é a taxa de conversão do tráfego pago? Taxa padrão, 1%.
Tá? Vocês viram ali que a minha equipe faz 2,5. Mas é 2,5 por quê? Porque segue o processo. Beleza? Estatística de mercado. Em 30 dias, se eu tenho 100 leads, eu consigo conversar com 50, 50 nem vai me atender. Dos 50 eu vou ter 5 negociações, e das 5 negociações eu vou fazer uma venda. Aí o que eu faço? Os outros 99 leads que não compraram, eu vou retrabalhar nos próximos 60 dias. Se eu retrabalho, os outros 99 eu levanto mais 2. Mas isso é com retrabalho. Aí é onde entra aquele negócio, poxa, não consegui a primeira vez, eu vou desistir do lead? Ou vou tentar de novo? Retrabalhar, tá? Pedir indicações reduz o seu custo por lead, aumenta suas vendas e principalmente a lucratividade do negócio. Estão comigo? Ou estão com o Miguel? Custos do tráfego pago, hein? Isso aqui é interessante, muita gente me faz essa pergunta. Eu tenho que responder algumas perguntas antes de definir meu investimento, tá? Então, por exemplo, quantos vendedores vão receber leads? É só para mim ou é para a minha equipe? Da minha equipe, quantos vão receber? Compensa eu mandar para todo mundo ou não? Vou selecionar só alguns. Essas perguntas aqui. Quantos vendedores eu tenho? Quantos leads por dia por vendedor? Tá? O que eu recomendo? No máximo 7. De 5 a 7 leads por dia. Mais que isso, o vendedor não consegue dar conta. Tá? Já vieram me expulsar do palco, gente. Vocês querem mais? Qual a quantidade total de leads, então, que eu tenho em 30 dias? Custo médio do lead. Eu tenho a estimativa aqui para vocês usarem. Eu vou mostrar esse cálculo pronto, tá? Investimento total, taxa de conversão em 30 dias, qual que é a estimativa. Qual o ticket médio que você já vende hoje, que a gente também vai usar isso nos anúncios. Qual a produção estimada? E se a conta fecha? Olha só. Vamos supor, eu tenho 5 vendedores, mando 5 leads por dia para cada um deles. A quantidade total, então, é de 750 leads. Se o lead custar R$10, meu investimento total é de 7.500. Se a minha estimativa de venda é de 1%, em 750 leads eu tenho 7 vendas. Se meu ticket médio é de 300 mil, minha produção é de 2 milhões e 100. Aí fica aquela pergunta, a conta fecha? Fecha ou não fecha? Vai ter algumas pessoas que não vai fechar. Tá? Por quê? Porque o ticket é baixo, porque a taxa de conversão é baixa. Agora, poxa, se eu tenho que seguir um processo para ter uma boa taxa de conversão e ter lucratividade no negócio, cara, implantem um processo. Tá? Então, um resumão aqui para finalizar. Prospecte muito, inclusive por tráfego pago. Use um CRM para seguir o processo. Olha o Miguelzinho ali de novo. Treine e estude todos os dias. Não dê desculpas. Tenha autorresponsabilidade. Tá? Não bateu a meta, busca na próxima semana, busca no próximo mês. Tenha um ou mais mentores a quem fazer perguntas. Se não tiver processos, não faça investimento, porque vai ser prejuízo. E por último, tráfego pago não pode, ele pode ser lucro ou prejuízo. Só depende de você. Beleza? Então, meu Instagram aqui para vocês. Senhoras e senhores, Léo Scaldini!